Shalom, graça e paz, a paz de Deus, espero que vocês estejam bem. Hoje, 28 de março de 2024, o nosso tema é o uso do véu. Isso mesmo, o uso do véu. E para a gente entender um pouco sobre o uso do véu, nós vamos precisar recorrer também à história, isso mesmo, a história e as questões culturais. O uso do véu, quando nós recorremos à história, nós vamos ver lá atrás, dentro da Bíblia, usando a Bíblia, nós vamos ver que quando Rebeca vai se encontrar com Isaac, pertinho de chegar pertinho de Isaac, ela pergunta quem é aquele moço para Eliezer, o servo de Abraão. E Abraão diz, é o meu senhor Isaac. Então ela vai lá e se cobre com o véu. Por quê? Porque era um costume daquela região, as mulheres se cobrirem com o véu. Já no Novo Testamento, nós vemos uma questão cultural também. As mulheres de Israel usavam algo para cobrir a cabeça. Toda aquela região ali do entorno de Israel já era costume. Provavelmente pela questão do sol, provavelmente por isso, mas depois se transformou numa questão cultural do ponto de uma mulher casada ter que se cobrir de qualquer forma. Alguns casos viraram até abusivos, né? No caso do véu, se transformar numa burca. O que é uma burca? É algo que cobre inclusive o rosto. Fica lá uma telinha só para a mulher enxergar. Veja que é uma questão cultural. Isso, o uso do véu, né? Tirando a burca agora, voltando para o véu. Isso não impede uma oração de chegar ao céu. O uso do véu ou não uso do véu não impede uma oração de chegar no céu, porque não é o véu que faz essa porta entre a mulher e Deus, mas é o nome do Senhor Jesus que faz. Então, esse é um uso e costume. Prova disso é que uma mulher sem o véu, ela pode orar e a oração dela vai ser aceita, inclusive aquelas que já fazem uso do véu. Então, por exemplo, ela está indo para o hospital, numa cirurgia, por exemplo, antes da cirurgia, ela não está com o véu dela, ela pode fazer uma oração? Pode e deve. E em nome do Senhor Jesus, essa oração, ela vai ser ouvida por Deus. Por quê? Porque não é o véu que faz essa ponte entre você e o Criador, mas sim o nome do Senhor Jesus. Como sendo um uso e costume da igreja, e alguns vão discordar disso, e está tudo bem também, né? Nós vemos dentro de 1 aos Coríntios, quando Paulo trata desse assunto, como algo simbolizando modéstia e respeito à hierarquia em relação ao homem. E Coríntio tem uma particularidade histórica, que a maioria das pessoas que defendem o uso do véu não vão concordar. Então, por isso, eu nem vou entrar no mérito dessa questão. Quando a gente volta e recorre de novo à história, nós vemos que a Igreja Católica, quando chega nessa região de Israel, em torno dos países em torno de Israel, que tem essa cultura de que a mulher se cubra com a cabeça, ela institui isso dentro da sua própria igreja. Ou seja, a Igreja Católica é que faz essa disseminação desse uso e costume para todo o planeta Terra. Pasmem, todo o planeta Terra começou a usar dentro da Igreja Católica o véu, inclusive com cores. Então, uma mulher casada ou viúva usava preto e uma solteira usava o branco. Inclusive, eu vou colocar aqui, inclusive as imagens da Igreja Católica, imagens de mulheres, todas aparecem com o uso de véu, porque era um uso e costume daquela região. Então, por exemplo, eu não posso pegar aquele uso e costume e dizer, olha, esse uso e costume tem que ser empregado aqui no Brasil, por exemplo, senão os homens deveriam usar uma espécie de vestido também, porque assim era a roupa dos judeus na época de Jesus e na época de Paulo. Eles usavam uma espécie de vestido. Imagina no Brasil os homens usando uma espécie de vestido. Então veja que é uma questão cultural. Mas qual o princípio em torno de tudo isso? E isso é importante nós falarmos aqui. O princípio é de respeito da mulher em relação ao homem e respeito da mulher em relação ao Criador. Esse é o princípio. Então, nós podemos usar vários exemplos de uso e costume que tem a ver com um princípio. As pessoas pararam de olhar o princípio, estão olhando o uso e costume. Então, nesse caso do véu, está explicado. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, de o homem cobrir a cabeça. Aqui no Brasil, é muito comum, né, os homens tirarem o chapéu, se usarem chapéu, quando entrarem dentro de um recinto como esse, um recinto religioso. Lá em Israel, o homem tem que cobrir a cabeça com uma kippá. Olha que coisa. E os dois simbolizam a mesma coisa, o mesmo princípio. Qual? O mesmo princípio de reverência. Então, o homem lá em Israel colocando um kippá na cabeça, aquele chapéuzinho, significa reverência. No Brasil, tirando o chapéu, também é reverência. Vejam que são usos e costumes diferentes, mas o princípio é
reverência. Por exemplo, dentro da cultura daquela região, algumas pessoas são muçulmanos e eles entram para orar, tiram o sapato. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque é do costume deles. No Brasil seria muito estranho alguém entrar dentro de uma igreja sem sapato. E lá significa reverência, tirar o sapato. Olha que coisa top, porque Moisés, quando chegava na presença de Deus, ele precisou tirar as alparcas dele. Era sinônimo de reverência. E aqui no Brasil, se entrar descalço dentro de uma igreja, como seria, né? Seria meio estranho. Veja que as duas coisas são usos e costumes nossos. Nós vamos com o sapato bem engraxado para a igreja, bem bonito, né? Por quê? Porque você está demonstrando também reverência. E lá, naquela cultura, é tirar o sapato, por exemplo, do muçulmano, como eu disse. Então, que fique claro para todos aqui: uso e costume é uma coisa, e princípio por trás do uso e costume é outra coisa. Lembrando, a gente precisa sempre lembrar que existe sempre uma questão cultural que está pegada dentro de uma população ou de um povo. Então, respeitamos cada um a sua cultura, os seus usos e costumes e não esqueçamos dos princípios, que é o mais importante de todos. Então, por exemplo, quando você vê uma mulher de uma outra igreja com calça comprida, e ela é uma mulher que reverencia o seu esposo, que trata bem o seu esposo, que tem os seus valores morais, que busca Deus, faz a sua oração, em nome de Jesus, não condene ela porque você usa véu e usa saia ou vestido. E ela não fará a mesma coisa com você. São usos e costumes, mas o que vale é o princípio da adoração, o princípio do temor, o princípio da caridade e o princípio de amar a Deus sobre todas as coisas. Deus abençoe a tua vida, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos.